Capítulo 3. O rei Benjamim continua seu discurso. O Senhor Onipotente ministrará entre os homens num tabernáculo de barro. De todos os seus poros sairá sangue quando ele expiar os pecados do mundo. O seu nome é o único pelo qual se alcança a salvação. Os homens podem despojar-se do homem natural e tornar-se santos por meio da expiação. O tormento dos iníquos será como um lago de fogo e enxofre. Aproximadamente 124 a.C. E quero chamar vossa atenção mais uma vez, meus irmãos, porque ainda tenho algo mais para vos dizer, pois eis que tenho coisas para vos dizer sobre o que deverá acontecer. E as coisas que vos direi foram-me dadas a conhecer por um anjo de Deus. E ele disse-me: Desperta. E eu despertei, e eis que ele estava diante de mim. E ele disse-me: Desperta e ouve as palavras que te direi, pois eis que vim para anunciar-te as boas novas de grande alegria. Pois o Senhor ouviu tuas orações e julgou tua retidão. E enviou-me para anunciar-te que podes regozijar-te e que podes anunciá-las a teu povo, a fim de que eles também se encham de alegria. Pois eis que o tempo se aproxima e não está muito longe, em que com poder o Senhor Onipotente que reina, que era e é de toda a eternidade para toda a eternidade, descerá dos céus no meio dos filhos dos homens, e habitará num tabernáculo de barro. E fará grandes milagres entre os homens, como curar os enfermos, levantar os mortos, fazer andar os coxos, dar vista aos cegos, fazer ouvir os surdos e curar toda espécie de enfermidades. E expulsará demônios, ou seja, os espíritos malignos que habitam no coração dos filhos dos homens. E eis que sofrerá tentações e dores corporais, fome, sede e cansaço maiores do que o homem pode suportar sem morrer. Eis que sairá sangue de cada um de seus poros, tão grande será a sua angústia pelas iniquidades e abominações de seu povo. E ele chamar-se-á Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Pai dos céus e da terra, o Criador de todas as coisas desde o princípio, e sua mãe chamar-se-á Maria. E eis que vem aos seus para que a salvação seja concedida aos filhos dos homens pela fé em seu nome. E mesmo depois de tudo isso, considerá-lo-ão um homem, e dirão que está endemoninhado, e açoitá-lo-ão e crucificá-lo-ão, e no terceiro dia ressuscitará dentre os mortos. E eis que ele julga o mundo. E eis que todas estas coisas são feitas para que recaia um julgamento justo sobre os filhos dos homens. Pois eis também que seu sangue expia os pecados dos que caíram pela transgressão de Adão, que morreram sem conhecer a vontade de Deus acerca de si mesmos ou que pecaram por ignorância. Mas ai daquele que sabe que se rebela contra Deus. Porque a nenhum desses será concedida salvação, a não ser pelo arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Deus enviou seus santos profetas a todos os filhos dos homens para declararem estas coisas a toda tribo, nação e língua, para que assim todo aquele que acreditar na vinda de Cristo receba a remissão de seus pecados e regozije-se com grande alegria, como se ele já tivesse vindo a eles. Contudo o Senhor Deus viu que seu povo era obstinado e deu-lhe uma lei, sim, a lei de Moisés. E mostrou a eles muitos sinais e maravilhas, e símbolos e figuras concernentes à sua vinda. E também os santos profetas lhes falaram sobre sua vinda. E apesar disso, endureceram o coração, e não compreenderam que a lei de Moisés de nada serviria se não fosse pela expiação de seu sangue. E mesmo se fosse possível que as criancinhas pecassem, não poderiam ser salvas. Mas digo-vos que elas são abençoadas. Pois eis que como em Adão, ou seja, pela natureza elas caem, assim também o sangue de Cristo expia os seus pecados. E digo-vos ainda mais, que nenhum outro nome se dará, nenhum outro caminho ou meio, pelo qual a salvação seja concedida aos filhos dos homens, a não ser em nome e pelo nome de Cristo, o Senhor Onipotente. Pois eis que ele julga, e seu julgamento é justo, e a criança que morre ainda na infância não perece. Mas os homens bebem condenação para a sua própria alma, a não ser que se humilhem e tornem-se como criancinhas,
e acreditem que a salvação veio, e vem, e virá no sangue e pelo sangue expiatório de Cristo, o Senhor Onipotente. Porque o homem natural é inimigo de Deus, e tem-no sido desde a queda de Adão, e sê-lo-á para sempre, a não ser que ceda ao influxo do Santo Espírito, e despoje-se do homem natural, e torne-se santo pela expiação de Cristo, o Senhor, e torne-se como uma criança, submisso, manso, humilde, paciente, cheio de amor, disposto a submeter-se a tudo quanto o Senhor achar que lhe deva infligir, assim como uma criança se submete a seu pai. E além disso, digo-vos que chegará o tempo em que o conhecimento de um Salvador se espalhará por toda a nação, tribo, língua e povo. E eis que quando chegar esse tempo, ninguém será declarado inocente diante de Deus, salvo as criancinhas, a não ser por meio de arrependimento e fé no nome do Senhor Deus Onipotente. E mesmo nestes dias, depois de haveres ensinado aos de teu povo as coisas que o Senhor teu Deus te ordenou, eles não mais são considerados sem culpa à vista de Deus, a não ser que hajam de acordo com as palavras que te disse. E agora eu disse as palavras que o Senhor Deus me ordenou. E assim diz o Senhor: elas serão como resplandecente testemunho contra os deste povo no dia do julgamento. Por elas serão julgados, cada homem segundo suas obras, sejam elas boas ou sejam más. E se forem más, eles serão condenados a uma visão terrível de sua própria culpa e abominações, que os fará recuar da presença do Senhor para um estado de miséria e tormento sem fim, de onde não poderão mais voltar. Portanto, beberam condenação para suas próprias almas. Beberam, portanto, do cálice da ira de Deus, o qual a justiça não lhes poderia negar, como não poderia negar que Adão caísse por haver participado do fruto proibido. Portanto, a misericórdia nunca mais poderia reclamá-los. E o seu tormento é como um lago de fogo e enxofre, cujas chamas são inextinguíveis e cuja fumaça acende para sempre e sempre. Assim me ordenou o Senhor. Amém.